Eu vou dar play agora aqui no áudio. Para experimentar, não é? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Tá funcionando já. Eu vou fazer uma pequena apresentação tua, que eu tenho feito em todos os palestrantes, para dar introdução ao CLEC, que é uma fala minha. E depois eu te passo a palavra. Aí eu não sei se tu queres ter essa... Não. Que eu te diga? Não. Tu já tá bem, né? Qualquer coisa, se tu achar, assim, daí tu me ilustra e a gente volta, né? Bom, eu vou dar ok aqui. Ok aqui. Bom, vou começar então. Olá, Pires Laranjeira, um prazer. Olá, bom dia. Bom dia. Aqui é bom dia. Bom dia, na verdade. Obrigado por receber o CLEC na tua casa, na tua residência. E é uma honra o Congresso Lusófono de Escrita Criativa contar com a tua pessoa. Então a palavra é sua. Eu tenho todo o gosto em participar com o meu contributo, não só por o tema ser o livro, a escrita, a criação, a literatura, não só do ponto de vista, vamos dizer, se é possível, universal, como também de língua portuguesa. E por outra razão, que me toca muito particular, que é este projeto estar localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade e uma região que para mim é especial, porque foi o primeiro lugar onde eu falei, onde eu dei uma palestra no Brasil, no princípio dos anos 80, e onde tenho grandes amigos e tenho muitos conhecidos, e participei em vários eventos na cidade de Porto Alegre e não só, do próprio estado, como por exemplo os conhecidos colóquios ou eventos de nível internacional de Passo Fundo dedicados ao livro, aos escritores e à escrita. Mas começaria, para além deste preâmbulo, a minha intervenção por dizer que nós, nesta sociedade em que estamos inseridos, desde há centenas de anos, para não ir mais longe, podemos falar mesmo em alguns milénios, escrevemos, existe a escrita. E a escrita é uma distinção em relação à oralidade. Eu tenho de sempre muita dificuldade em valorizar a questão da escrita, porque acho que a oralidade é intrínseca ao ser humano, a fala, como diziam os gregos, que tem origem no pneuma, na articulação do ser humano que o distingue dos outros seres vivos do planeta e, hipoteticamente, das galáxias. Essa fala parece-me ser primordial e importante e nós não a dispensamos no nosso cotidiano, independentemente de considerarmos que esse blá blá cotidiano, esse bruá, aquilo que o Barthes chamava a langue de bois, a língua de madeira, a língua codificada, a língua utilitária, para além disso, a oralidade é obviamente uma componente importante da sociedade e do ser humano funcionando no cotidiano e, portanto, também influenciando, entrando na escrita. A escrita, sendo uma imposição das nossas sociedades, não se consegue aceder à modernidade e até à vanguarda e, mais ainda, fazer parte de um grupo, eu diria, bastante restrito, que é o dos escritores, de quem publica, e aqui já entramos numa outra componente da cultura e do que é o humano,
que é a escrita formalizada, a escrita com intenções de comunicação e de criação estética, que tem que ver com também outra componente importante da humanidade e das nossas sociedades, que é a patrimonial, do património, a escrita que tem sido formalizada nos últimos séculos em livros como nós os entendemos hoje, livros modernos, impressos, que são produzidos por editoras e que circulam, que fazem parte dessa circulação através de redes comerciais, da indústria da impressão, das editoras maiores, grandes, ou daquelas mais pequenas, o que no Brasil se chama, por exemplo, a imprensa, ou as editoras nanicas, ou como em Portugal se diz, de vão de escada, empresas mais artesanais. A mim, eu diria, interessam-me esses problemas todos relacionados com o ato de escrever e o ato formal, codificado, mais racional, mais sofisticado, de uma escrita que não é a escrita comunicativa, a escrita comunicativa no sentido pragmático, no sentido utilitarista. É por isso que eu tenho uma tendência que é bastante forte na minha personalidade, no meu agir, na minha maneira de pensar e como eu entendo essa escrita. Sou uma pessoa que valoriza quem escreve, todo o tipo de escrita, e quando digo quem escreve, quem publica, em jornais, em boletins de paróquia, em pequenas publicações que têm experiência que têm uma experiência local, ou que descrevem experiências locais, ou que têm que ver com essas experiências do que é muito local, muito localizado. Também essa escrita me interessa, desde os folhetos de cordel do Nordeste brasileiro até umas folhas soltas que podem ser publicadas por um grupo de jovens ou por presos de uma cadeia que, por uma ação de escrita criativa, resolvem escrever e descobrem um novo mundo, como ainda há pouco aconteceu aqui em Portugal. E todo esse tipo de escrita me interessa, embora, obviamente, como uma pessoa com todas as limitações que um indivíduo tem, não posso ter acesso a tudo o que acontece na escrita, nem isso é o que está aqui em causa, mas sou muito sensível a essas escritas que emergem dos locais que normalmente, pelas academias, pelas universidades, pelos grandes circuitos comerciais e industriais e pela instituição literária, considerada em todas as suas componentes, a universidade, as editoras, os escritores, os que produzem, os que criam, a circulação, a distribuição, as feiras dos livros, como é o caso da Feira do Livro de Porto Alegre, que é uma feira que eu conheço e que é importante e que é interessante e em que circula muita gente, com muitos eventos. É uma das feiras mais importantes que eu já conheci, e não estou a dizer isto para ser agradável aos gaúchos e aos porto-alegrenses, mas esses locais, que são os locais de institucionalização da literatura e da sua divulgação e da sua circulação, tal como a crítica nos jornais, a crítica nas revistas especializadas, também os lançamentos de livros, os prémios literários que são instituídos, por exemplo, por academias de letras, por instituições como juntas de freguesia, ou seja, autarquias que também instituem prémios, por até ONGs ou grandes instituições como a instituição sueca que outorga o grande Prémio Universal da Literatura, que toda a gente sabe qual é. Esse tipo de institucionalização da literatura, dos grandes autores, dos grandes nomes, daqueles que são canónicos, e cada país, pensando em termos de nacionalidades e de países, cada país tem o seu cânone, estabelece os seus escritores principais,
que depois são lecionados nas escolas do ensino básico, do ensino médio e do ensino superior, e que são consagrados como os grandes escritores de um país, tudo isso contribui para que haja uma projeção de certos escritores, e outros escritores, tantos outros, eu diria centenas, milhares deles, ficam na sombra, são menos conhecidos, têm um lugar de divulgação e de leitura menos apetecível ou apetecido, porque são menos procurados, são menos vendidos, são menos conhecidos, não constam dos programas tantas vezes ao longo das épocas e das variadas épocas, não constam dos programas de literatura, do ensino obrigatório da literatura nos vários escalões do ensino, e portanto ficam na sombra, mas eles não deixam de ter a sua importância, porque uma literatura não se faz apenas de grandes nomes e de nomes canónicos. Eu diria, com um sentido democrático de ouvir a palavra de todos, de ouvir a palavra de uma maioria que escreve, esses lugares onde se escreve e onde se publica e que não atingem, por vezes até sequer, uma dimensão regional, são lugares também de importância, de criatividade, e essa criatividade existe. E por isso eu comungo da opinião de um grande especialista da história e dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa, que são Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Comungo dessa ideia desse historiador chamado René Pélissier, um francês, que não há nenhum livro que seja inútil. Todos os livros são úteis. E nesse sentido eu até me atrevo a dizer que a literatura de Paulo Coelho do Brasil é útil porque alguém alguma vez lê, retira uma frase, essa frase é importante para a pessoa, muda a pessoa em alguma coisa, e eu diria que mesmo um autor como Paulo Coelho tem o seu uso e a sua utilidade, e inclusive sabemos que está consagrado pela Academia Brasileira de Letras, independentemente de qualquer juízo que possamos fazer sobre isso. Quero eu dizer com isto que as aventuras dos 5 de Enid Blyton são livros juvenis de meras aventuras, mas são importantes para a formação da criança. Eu diria que mesmo histórias de banda desenhada, ou como se diz no Brasil, os quadrinhos, também são importantes com as suas letras, os seus balões, para a formação da criança. Nesse sentido, eu diria, para usar uma metáfora, que não me é uma metáfora querida, mas que posso usá-la aqui, nesse sentido ecuménico, ou nesse sentido plural, nesse sentido pluralista, toda a escrita é uma escrita que tende a revelar alguma coisa, não só alguma, e quando digo alguma coisa, os sentimentos, as sensações, o mundo, a visão do mundo, a experiência prática imediata de um sujeito, de um indivíduo, mas que por sua vez, como a língua em que esse indivíduo, sendo homem ou mulher, escreve, e como a língua é social, não deixa de estar num desses livros que aparentemente estaria apenas a expor ao público, a quem o lê, ao leitor, uma experiência particular. Como a língua é social e como o imaginário ultrapassa o indivíduo, o imaginário tem uma componente também coletiva, local, ou nacional, ou mesmo, eu diria, entre aspas, universal, que ultrapassa o território, ou a língua, ou a cultura do indivíduo, porque há arquétipos, há imagens, há metáforas que são da ordem do transindividual. Nesse livro, que aparentemente é local e aparentemente para a crítica pode não ter tanta importância como o outro, nós podemos ver aí refletido um tipo de sociedade, um tipo de comportamento
alguma cultura que nos toca de uma maneira que um autor mais consagrado canónico não nos tocará dessa maneira, porque esse livro, entendido como menor, foca aspectos e apresenta-nos uma experiência, uma sensibilidade que nós podemos usufruir como algo que só aquele autor, considerado menor, nos pode trazer. E eu apresento, por exemplo, aqui um exemplo que é muito conhecido em Portugal, que é um exemplo já consagradíssimo, da poesia de Cesário Verde do século XIX, que em vida Cesário Verde viveu muito pouco tempo, 31 anos de idade, escreveu apenas um livro que foi publicado póstumamente, e os poemas que ele publicou em Lisboa, em jornais dispersos, eu diria que eram recebidos com algum ridículo, porque as pessoas liam os textos e diziam que era de um empregado que trabalhava num balcão de uma loja e, portanto, não desconsideravam-no. Ora, o Cesário Verde hoje é uma referência poética incontornável e interessantíssima da poesia do século XIX, que as pessoas passaram a dar-lhe mais atenção, não só, exclusivamente, mas também porque Fernando Pessoa chamou a atenção para o ele ter sido uma influência para si próprio. Quando Fernando Pessoa chamou a atenção para a sua poesia, e depois estudiosos da envergadura de um Joel Serrão e de um Hélder Macedo se dedicaram a estudar e a trazer a poesia de Cesário Verde para a atualidade, estudando-a, explicando-a, ele tornou-se um autor incontornável no século XIX. E poderíamos dizer que na literatura do Brasil, um Kilkerry, por exemplo, do século XIX, um Sousa Andrade, durante muito tempo foram desconhecidos e não tiveram grande importância, até serem recuperados pelos concretistas e por outros ensaístas brasileiros de renome que os, como se costuma dizer, recuperaram, trouxeram para a atualidade. Portanto, eu estou aqui a falar dessa impossibilidade que muitas vezes a escola e a instituição literária têm em revalorizar, recapturar escritas, textos literários que são mais importantes do que aquilo que parecem. Eu citaria um outro exemplo que também é muito conhecido, que é do poeta angolano Agostinho Neto, que foi o fundador do Estado-nação conhecido por Angola, o primeiro presidente de Angola, que é um poeta que muitas vezes é desconsiderado não só pela crítica como por alguns escritores. E Agostinho Neto desempenha para Angola um papel comparável àquele que o Walt Whitman desempenhou para os Estados Unidos, ou que um Nazim Hikmet desempenha para a Turquia, ou até que um Rabindranath Tagore desempenhou para a Índia. Ou seja, é um poeta da modernidade que surge no exato momento em que Angola está a passar do estado de colónia para o estado da independência. O próprio Agostinho Neto esteve envolvido na luta de libertação nacional e a sua poesia, no fundo, relata, descreve, traz-nos em poemas que são aparentemente simples, traz-nos a luta desse povo angolano e o estado em que esse povo estava antes da independência, portanto numa situação colonial, para a atualidade em que ele escreve e testemunhalmente nos transmite ainda hoje esse percurso. Quando lemos Agostinho Neto, quando o conseguimos ler, quando o podemos ler, e para o podermos ler ele tem que estar reeditado, que é, por exemplo, o que não acontece em Portugal. Ele não é reeditado em Portugal como deveria ser, e aí temos aquilo que eu posso dizer que é uma espécie de falência, e esta falência
é uma metáfora forte, é uma palavra forte, hiperbólica, para chamar a atenção. Temos a falência de um sistema de ensino ou de um país, como é o caso de Portugal, em que a cultura, a educação, todo o trabalho sobre os autores, o livro, é feito, como em qualquer país, em qualquer circunstância, é feito com a determinação de certas constrições, de certos entraves, ou por outro lado, de uma naturalidade que é tomada como objetiva e como perfeitamente aceite, de um mercado dos livros, um mercado dos lobbies editoriais, que fazem com que um autor como Agostinho Neto não seja incluído, por exemplo, nos programas do ensino secundário, onde ele seria muito útil para, por exemplo, do ponto de vista didático e pedagógico, explicar às crianças que estão na escola, aos adolescentes, a importância de certos temas, para, através da leitura dos seus poemas, trazer para a atualidade certos temas que têm que ver com a colonização portuguesa. Isto é apenas um exemplo. Se pegarmos no exemplo, por exemplo, repetindo, do Brasil, este pleonasmo fica bem aqui para reforçar que se trata apenas de um exemplo. Estou a falar de exemplos fragmentários para depois, mais à frente, passar para voltar a uma espécie vamos dizer, com alguma pretensão de uma teorização mais genérica, passar para o campo brasileiro. Nós sabemos, por exemplo, que a literatura gaúcha é uma literatura pujante, tem força, tem autores fundamentais, até canónicos do ponto de vista nacional, como Érico Veríssimo, mas depois tem outros autores que têm demorado um certo tempo a chegar às grandes editoras e a tornarem-se, eu diria, mais consagrados. Porque o Brasil, na prática, é um continente, é um país imenso, e compreende-se que haja autores, muita gente a escrever, autores que estão no Piauí ou que estão no Mato Grosso e que não são conhecidos nos grandes meios em que se instalam as grandes editoras, nos meios em que a universidade tem mais poder para estudar determinados autores, para impor esses autores, para continuar a consagrá-los. E isto não é, esta minha fala não tem qualquer, obviamente, ressabiamento ou qualquer julgamento que pretenda menosprezar autores canónicos, como nem seria ridículo e completamente inusitado, e seria até sintoma de algum transtorno avaliativo, negar a importância de Machado de Assis, de José de Alencar, de Mário de Andrade, de Guimarães Rosa, de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, de Carlos Drummond de Andrade, de João Cabral de Melo Neto, de Clarice Lispector, etc., como, eu diria, uma espécie de espinha dorsal, para referir apenas o século XIX e XX, uma espécie de espinha dorsal da literatura mais importante brasileira. O que eu estou a dizer é que o Brasil tem dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de autores, de livros, que de uma maneira ou de outra são importantes, não só para a nível nacional, como a nível regional e mesmo a nível local. E muitas vezes esse nível local e regional mais limitado, porque o Rio de Janeiro, São Paulo e, para talvez acrescentando, talvez Belo Horizonte e Brasília, para citar apenas, referir apenas 4 cidades importantes, talvez essas cidades, e eu este talvez é já com algumas certezas, têm instituições muito fortes, instituições essas que são as universidades, que são os jornais, que são as editoras,
que no fundo também controlam, obviamente, e estão interessadas em divulgar um determinado tipo de autores e não outros. E portanto o que eu estou a querer dizer é que muita gente escreve, muita gente publica, isso é um processo que, como sabemos, muitas vezes independe da vontade do próprio escritor ou que tem pouco a ver com o valor que só o tempo é que acabará por consagrar esse valor, mas sabemos também que muitas vezes o tempo é falível na medida em, como digo, que autores ficam obscuros no esquecimento e no desconhecimento, e isso obviamente está relacionado com a nossa sociedade capitalista em que estamos, em que a própria divulgação e o usufruto da literatura não deixa de estar nas mãos de processos que são económicos, que são comerciais e que não têm que ver propriamente com valores intrínsecos, estético-literários ou outros. É nesse sentido que eu também gostaria aqui de enquadrar a escrita a escrita em língua portuguesa nesse âmbito mais geral que se costuma chamar lusofonia. O conceito não é aqui o local indicado para falar nisso, mas o conceito é um conceito problemático, porque tem muito que ver com quem o lançou, quem o promove e como é que ele funciona, porque quando se fala em lusofonia, em som da língua portuguesa, talvez fosse mais útil falar em lusografia, e mesmo o radical luso costuma incomodar, por exemplo, os escritores, os teóricos, os críticos, todos os que trabalham com a cultura e com as literaturas. Quando são africanos, não gostam muito desse radical luso, que está na palavra lusofonia, ou mesmo lusografia. Mas o certo é que todos os que escrevemos, que pensamos, que divulgamos, que amamos, que gostamos das literaturas de língua portuguesa, brasileira, portuguesa, cabo-verdiana, angolana, moçambicana, são tomense, guineense, timorense, etc., e mesmo das diásporas de língua portuguesa, os imigrantes portugueses, brasileiros, cabo-verdianos e outros que estão espalhados pelos Estados Unidos, pela Indonésia, em África, em vários países que não propriamente os de língua portuguesa, os imigrantes de língua portuguesa nos países europeus que falam outras línguas como o alemão, o inglês ou o francês ou o italiano. Portanto, há também escritores que escrevem fora dos seus países de origem, e isso leva-nos para essa questão da lusofonia e dessa lusofonia ser entendida como a área onde se fala e se escreve, nomeadamente literatura, em língua portuguesa. Aí eu poderia dizer que há, de facto, existe esse sentimento de alguma solidariedade e de alguma cooperação e de algo, eu diria, de as pessoas em certa medida se verem ao espelho no outro. Quando um português lê um livro de literatura brasileira, revê-se pelo menos na língua comum com as suas diferenças nacionais, locais, mas a língua é a mesma e, portanto, há um sentido de historicidade, de história, de tradição, de partilha de uma história que foi comum e que continua a ser comum, quer se queira, quer não, até por se partilhar a língua. Mas, por outro lado, temos de ter a noção que, sendo a mesma língua, há grandes diferenças a ponto de, muitas vezes, os livros precisarem de glossários. Isso acontece muito com os autores, alguns escritores africanos, que no final dos seus livros traz sempre um glossário com certas palavras que já não são as palavras das línguas locais, das línguas regionais, que, curiosamente, em alguns desses países, as línguas, por exemplo, de origem banto, designam-se como línguas nacionais, quando, na verdade, são línguas, do ponto de vista linguístico, são línguas regionais. E o português é a língua oficial. Neste espaço da lusofonia,
temos já aqui também uma questão, um problema, que é, quando se fala em lusofonia, esquecemos que no próprio Brasil, neste momento, há livros publicados com histórias em línguas dos povos indígenas. São uma minoria extrema, é verdade, mas eles existem, esses livros também existem. E, portanto, também o brasileiro comum, o estudioso, o académico, só tem acesso a esses textos se eles forem traduzidos. O mesmo acontece em Angola, Moçambique. No caso de Moçambique há um escritor que é o Bento Citou, que escreve, que publicou livros em língua ronga, o Xironga, e esses livros não chegam, por exemplo, a Portugal, nunca chegaram a Portugal, não chegam ao Brasil. Claro que nesses países muito pouca gente escreve nas línguas que não sejam o português. Em Quimbundo, em Umbundo, em Bakongo, em Ronga, em Tchokwe, em Makonde, quer dizer, não há uma produção continuada, nem sequer episódica, que seja relevante nessas línguas. Mas estou a trazer essa questão aqui para a minha fala, para que se perceba que no mundo lusófono, para recordar, para lembrar, para sublinhar, que no mundo da lusofonia há outras fonias que não são propriamente lusófonas. E, portanto, nesses países, a língua portuguesa é uma espécie de língua dominante, é a língua da aglutinação do Estado, é a língua oficial, mas há outras línguas e essas outras línguas não têm a mesma oportunidade, as mesmas oportunidades editoriais, de escrita, de produção, de incentivo, de escolarização, como tem a língua portuguesa. E são estes problemas que existem que me levam sempre a retomar a teoria da subalternidade, a própria teoria pós-colonial, a teoria, por exemplo, dos feminismos, sejam europeus, sejam africanos ou americanos, no sentido de todo o continente americano. Essas lutas ou de minorias, ou de culturas que estão esquecidas, ou que estão, mais do que esquecidas, que estão subalternizadas, que estão marginalizadas e que não veem a luz do dia, que não chegam à escrita formal, isso obriga-me a pensar nesses países que fazem parte dessa comunidade de língua portuguesa, mas que, digamos assim, o cidadão leitor que vai, por exemplo, a uma feira do livro como essa de Porto Alegre, não está habituado, não conhece, não tem elementos que lhe permitam pensar nessas pessoas, nessas comunidades que vivem e que muitas vezes produzem literatura que não é literatura escrita, que é oratura, que é a oralidade, e ela tem importância, mas não chega a ser formalizada como escrita, que possa ser editada e possa ser transmitida, lida e assimilada noutras regiões que não a região em que foi promovida. É nesse sentido humanitário e democrático que eu digo que ainda há muito por fazer e há muito que fazer, e os professores, os intelectuais, os escritores, os criadores têm de ter na mente e nas suas atitudes essa consciência de que a literatura não se esgota nos grandes nomes, nos grandes livros e no cânone que normalmente, mesmo num país como o Brasil, é o cânone, sem dúvida nenhuma, de grandes escritores, que já os referi anteriormente. Não é isso que está em causa, mas eu diria que é um cânone que, na grande maioria dos casos, é o cânone branco, é o cânone dominante, é o cânone que se impõe de uma política que, no caso do Brasil, atravessou o século XX, esquecendo, ignorando e ostracizando, por exemplo, a produção literária
dos negros brasileiros, para não ir para outras minorias mais minoritárias. Os negros brasileiros não são minoritários, eles são uma quota parte importantíssima da população brasileira, e essa literatura que está produzida, uma boa parte dela já está recenseada, tem pouca audição, pouca leitura no próprio mundo brasileiro. E quando digo mundo brasileiro, mundo da leitura, mundo da escrita, da circulação, da edição. Começa a ter outra relevância, mas não tem a relevância que eu penso que poderia ter. E aqui eu, obviamente, não quereria de maneira nenhuma assumir que não é esse o meu papel, nem eu gosto particularmente desse papel da chamada competição entre autores, entre os canónicos e os não canónicos. Sou apenas uma pessoa que pensa em termos que penso que são profundamente democráticos e humanitários. Não quero dizer com isto que sou a favor de uma espécie de criação de um outro cânone que não seja o cânone oficial. O próprio cânone, que nós podemos designar provisoriamente como oficial porque ele não existe, ele próprio se vai modificando, e por isso é que chamo a atenção para além disto que estou a dizer, para outro problema, que é, estando nós conscientes de que existe uma lusofonia dos escritores de língua portuguesa, quer nós queiramos, quer não, embora eu pessoalmente não partilhe desse sentimento, da tal competição. A lusofonia está em competição com a anglofonia, com a francofonia, para não falar noutras fonias. E neste momento, a nível global, não é por acaso que nos Estados Unidos surge um movimento chamado Literatura Mundo. E a Literatura Mundo, que parte de algumas universidades, nomeadamente de uma universidade, principalmente de uma universidade, mas está a partir dos Estados Unidos, para o mundo da anglofonia, falando numa espécie de literatura mundo que não, o conceito, uma espécie de literatura mundo semelhante à literatura dita universal, que é um conceito que também se usou e que por vezes continua a usar, que é a literatura de todo o mundo. E obviamente nessa literatura de todo o mundo, quando isso se quer traduzir no ensino de cada país, ou se quer traduzir nas traduções que se fazem em cada país, obviamente não há lugar para traduzir todos os autores do mundo, porque isso não é possível. Há uma escolha, essa escolha é uma escolha que corresponde também a um cânone, e procura-se, digamos assim, fazer um recenseamento de quais seriam os escritores que integrariam essa literatura mundo. Isso tem um determinado objetivo que acaba sempre por favorecer os escritores de língua inglesa, nomeadamente norte-americanos, mas também ingleses e de outros países em que esses escritores escrevem em inglês. E por oposição a essa literatura mundo que parte dos Estados Unidos, em França também surgiu, ainda há poucos anos, há meia dúzia de anos, um manifesto em livro da chamada Littérature Monde, ou Literatura Mundo também, dos escritores francófonos, alguns das ilhas das Caraíbas, ou do Caribe, ou das Antilhas, como se quiser, da região das ilhas da América Central, juntamente com escritores franceses, escritores belgas, escritores africanos de língua francesa. Cito, por exemplo, um nome que é muito conhecido, mundialmente conhecido, curiosamente o nome de um escritor que esteve numa jornada de literatura de Passo Fundo, aí no Rio Grande do Sul, há muitos anos, e que já faleceu em Paris, o Edouard de Glissant, um autor originário do Caribe, e que assinou também um artigo nesse livro, e ele próprio fez uma antologia da literatura mundo,
em que incluía poetas de todos os tempos, poetas de todas as línguas, eu digo de todas, estou a falar hiperbolicamente, de muitas línguas, de muitas culturas, de muitos tempos e de muitos espaços do mundo. E, caso curioso, no caso, em relação ao Brasil, incluiu Carlos Drummond de Andrade, agora não me recordo bem qual era um outro autor, o Carlos Drummond de Andrade, e creio que Chico, eu não sei como é que se diz em brasileiro, mas Chico Science era um grupo, curiosamente uma letra de um grupo musical, e eu diria que esse pode ser um gesto interessante, mas por outro lado revela um desconhecimento da literatura brasileira. De toda a literatura brasileira, o Eduardo Glissant, um nome universal, foi escolher um grupo de música. Nesse sentido, eu diria que academicamente, universitariamente, a teoria da subalternidade, as teorias feministas, a teoria pós-colonial, mesmo uma disciplina e uma área como os estudos culturais, que têm politicamente, ideologicamente, na sua formação, o interesse em trazer para a circulação institucional da literatura nomes, vozes, que dão voz a minorias ou a grupos, muitas vezes até muito extensos, que não têm voz, como é o caso, por exemplo, na Índia, das mulheres de certas castas que não têm, que nunca tiveram voz, nunca acederam à escrita, e há certos escritores em língua urdu, por exemplo, que escrevem sobre essas mulheres. Trazer para a circulação no mundo essas formas literárias, esses livros, esses géneros, esses tipos discursivos que nós não conhecemos, é importante para a humanidade. Claro que, do ponto de vista da crítica, da universidade, das editoras, há sempre muita dificuldade em aceitar que novos escritores, novos modos de literatura ganhem um determinado estatuto e sejam lidos, distribuídos e aceites. Nós sabemos que neste mundo moderno de supercompetição económica e comercial é muito difícil, tradicionalmente, através do papel, da edição do livro, o livro de papel que é impresso, que antigamente na tipografia, quando o livro saía, cheirava a tinta, esse cheiro do livro novo que nós gostamos de tocar, de folhear, é muito difícil neste mundo da edição de papel conseguir lugar, conseguir publicar e conseguir chegar a um público leitor o mais alargado possível. Depende da qualidade, depende da força que o livro tem, e isso obviamente está sujeito à crítica e, em geral, à recepção do público leitor. Eu gostaria também, antes de terminar, de dar um outro exemplo significativo. Em Portugal, que é um exemplo existente em Portugal há um poeta que se chama Daniel Filipe, de origem cabo-verdiana, é um poeta cabo-verdiano, que viveu em Portugal, publicou em Portugal e tem um livro que se chama A Invenção do Amor. Esse livro, de Daniel Filipe, não é um livro que seja estudado na universidade. Nas universidades portuguesas, Daniel Filipe é um autor que está à margem. No entanto, eu até diria, para além de estar à margem da universidade, ele também não consta habitualmente dos livros de texto do ensino médio. No entanto, o público continua a ler o Daniel Filipe, e é um poeta muito interessante. E o livro dele vende-se, continua a vender-se, e o público vai comprando.
é o exemplo flagrante de um poeta que está fora da canonização feita pelas instituições, as várias instituições que compõem o campo literário, segundo o conceito de Pierre Bourdieu. O campo literário está fora, mas por outro lado o público gosta, lê, e não se pode considerar um poeta medíocre ou até um poeta suficiente. É um poeta a ter em consideração. Nesse sentido, se me é permitido lançar uma pequena mensagem, é a seguinte, e retomo as palavras de René Pélissier, desse historiador das 5 colónias, dos 5 países africanos de colonização portuguesa, que ainda há pouco tempo, numa entrevista, disse: não há nenhum livro que não seja útil. Porquê? Porque ele foi um homem que, para estudar a história dos 5 países africanos, ele edita os seus próprios livros, são livros minuciosos. Ele, como historiador, fez o levantamento, e quando digo levantamento, fez recensões de milhares, eu não estou a dizer centenas, fez recensões escritas de milhares de livros de história global, de história local, de depoimentos, de livros de memórias, pequenos livrinhos, folhetos, etc. Foi um homem que, ao longo da vida, trabalhando no interior da França, vive no campo, em sua casa, comprou e conseguiu ter acesso a milhares de livrinhos que contabilizou, que recenseou, que tornou públicos e que, inclusive, fez bibliografias sobre tudo isso, e neles encontrou sempre uma frase, um parágrafo, algum dado, alguma coisa que foi útil para ele e que pode ser útil a alguém que faça uma investigação, que tenha curiosidade, que leia. Assim é também a literatura dos escritores. Há sempre num livro, por muito mau que os críticos considerem ou a academia desconsidere, há sempre um verso, uma frase, uma imagem, uma estância, um poema, um capítulo de romance, meio capítulo de romance, que pode ser interessante. Não estou a fazer a apologia daquilo que talvez aparentemente não valha a pena, mas é um elogio ao livro, à escrita, porque a escrita é difícil e aquele que escreve para publicar sabe que é um esforço gigantesco. E aqui gostaria também antes de terminar, de me referir a uma outra questão que é muito pouco referida, que é: um escritor, para ser um grande escritor, não deixa de ser uma espécie de escravo da escrita, não deixa de ser um forçado das galés da escrita, não deixa de ser uma pessoa que vende a sua força de trabalho, para usar um conceito da economia marxista, vende a sua força de trabalho, empenha a sua força de trabalho, que é uma força terrível. Nós conhecemos as histórias de muitos grandes escritores que tiveram uma vida terrível. Por exemplo, basta lembrar um Balzac, um Camilo Castelo Branco, que foram verdadeiros forçados da escrita. Esse esforço quase sobre-humano de produzir uma obra que nós glorificamos, que nós recebemos com agrado, que nós acabamos por exultar e sorver e beber essa escrita. Mas essa escrita, eu poderia dizer que, em termos muito chãos, essa escrita é o resultado de um luxo, por um lado, porque eles se puderam dedicar à escrita e viveram muitos deles da escrita, não tendo que trabalhar noutras profissões. Mas, por outro lado, eu diria que é um esforço sobre-humano que não está ao alcance de qualquer um. E, nesse sentido, eu quase poderia dizer que eles, simbolicamente, se mataram, se suicidaram para escrever, ao gastar tanta energia, tanto da sua vida, muitas vezes destruindo a vida à sua volta, para que a obra pudesse nascer. Neste sentido, acho que os grandes escritores merecem, de facto, esse panteão, mas não podemos esquecer todos os outros escritores. E agora, finalmente, para terminar,
se me permitem, a ousadia, uma pequena ousadia, talvez uma pequena, não chega a ser vaidade, é apenas o testemunho do meu gosto pelo Rio Grande do Sul, por Porto Alegre, o meu interesse pelo Brasil, em que vivi uma parte muito curta da minha vida, mas vivi no Brasil, a minha ligação ao Brasil, e do pouco que tenho escrito, que não sou escritor, um poema, o único poema que escrevi sobre o Brasil, que está publicado na revista da Associação Portuguesa de Escritores, o poema chama-se Nas Margens do Tibagi, e vou ler 2 trechos desse poema que têm que ver com Porto Alegre e com o Rio Grande do Sul. Espero a hora crepuscular e luminosa da cinza dos livros, sobre a madeira empedernida do bar Alfama, onde só as palavras consomem a solidão de ver os passantes possessos e farroupilhas. A hora lenta e grave nas palavras justas de Volnir, suspensas de arabescos mouriscos, na sala dos Pampas, acalenta o coração de Kiefer, torturado pela desvairada paixão incerta de amar a terra. Pulsam nas artérias os peões sem bombachas ao golpe do mormaço que me tolha a razão em Riachuelo e talha na garupa o galope erótico do frevo interior. Os 25 cavalos míticos e poéticos de Picasso desfilam esquálidos e bestiais pelo hotel de Mário Quintana, no tropel de ideias malucas até à fazenda de Platina em terras roxas. A boiada sem freio se alucina ao fogo ardente da planura, onde esperam, no oco da classe, no falso inverno do cerro, urubus carentes de carniça. Desfralda as narinas o trêmulo alazão pela escrita trepidante dos odores setembrinos, folgazão no discurso do Pampa e da estrita razão que se desprende. Corta o tempo a galope dos mangais contra o tempo parado noutro país, onde peões conduzem a gélida boiada urbana no descampado bom senso limpo de galopes. E termino com a última estrofe do poema, que brinca com o nome da cidade de Porto Alegre e da minha cidade natal, que é o Porto. Não é a minha cidade natal, mas é a cidade que eu considero natal. Sempre que o outono regressa, pergunto que país é este, no meu poema sujo de águas barrentas, quando regressa o cavalo alado de Tuiuiu e eu, compelido pelo fado de um vinho do alegre Porto, não posso regressar ao suco de oiro, fraterno enlevo do Tuzão de Araçá. Muito obrigado pela vossa atenção e aqui fica esse incentivo a que leiam, 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 escrevam, escrevam, escrevam. Muito legal. Será que o poema... Eu já nem sei bem o que é que falei, mas... Teu final ali foi muito alusivo porque tu fizeste o resgate disso. Eu utilizaria ele até como teaser, se tu achares. O quê? Que tu encerraste a fala falando sobre essa questão do cânone, falando da necessidade de se ler os outros, aprender, que veio dessa parte da literatura universal, ou que seria essa mundial. E tu fez uma reflexão dessa necessidade de aprender, ler, ler, ler. E eu usaria ela, se tu me permite. Ah, pode ser. Então tá, perfeito, porque eu já vi ela sendo usada. Então acho que aquilo serviria muito bem. O segundo ponto, a pergunta que eu tenho é: o que é um bom livro?
está a gravar, eu tenho que pensar. Mas eu já tenho a resposta. Eu posso responder a isso. Até posso dar... Agora como é que chama o autor? Eu tenho ali um exemplo, que foi um livro aos 11 anos, que eu refiro muito isso. Aos 11 anos eu li um livro que me chocou. Não é uma grande obra da literatura, não é um canónico. Como é que chama o autor? Eu tenho ali dentro a primeira edição que eu li, que é a primeira edição. É um calhamaço. E que eu chorava a ler o livro. Chama-se Maria Escada de Serviço. Isso pode ser um bom livro. Agora como é que se chama o autor, caramba? Eu posso nem citar se não interessa. Ok, eu posso falar sobre isso. O que é um bom livro. Já está? Pode seguir, depois eu já... Eu penso que há duas maneiras duas, se não mais, maneiras de esclarecer o que é um bom livro. Um bom livro, ou um muito bom livro, pode ser justamente aquele canonizado, que faz parte do cânone, porque é um livro que toda uma comunidade o reconhece como o que antigamente se chamava uma obra-prima, um livro excepcional, um livro marcante para um povo, para um país, para uma região. Os grandes clássicos europeus, por exemplo, os Lusíadas de Camões, o Hamlet de Shakespeare, a Divina Comédia de Dante, Dom Quixote e Sancho Panza, o Dom Quixote de Cervantes, são livros com uma escrita, um discurso que pode ser simultaneamente erudito e popular, mas em que este erudito significa de uma escrita complexa, muito trabalhada, burilada, bastante formalizada no sentido que não corresponde ao falar cotidiano e, portanto, é uma escrita sofisticada que corresponde a modelos que não existem na comunicação cotidiana. Veja-se, por exemplo, um poema épico que tem rima, métrica, tem imagens que não são aquelas que as pessoas usam no cotidiano, tem uma grande concentração para além disso, tem uma grande concentração, que eu diria, de dramas ou tragédias humanas, que é um livro denso no sentido que apresenta problemas existenciais de vida ou de morte, do amor, que são no fundo a morte, as guerras, as lutas pela sobrevivência, as traições, as indignidades, os malefícios do ser humano e da coletividade. E, portanto, são dramas, tragédias pungentes, lancinantes, que continuam a ensinar-nos durante a vida, pela nossa própria vida individual e da vida de um povo. Por outro lado, um bom livro pode ser um livro simples, como um dos livros da minha vida que me marcou quando eu tinha 11 anos. Li um livro chamado Maria Escada de Serviço, que é um romance bastante grande, numa linguagem muito simples, de um neorrealista, que eu, quando tinha 11 anos, chorava ao ler o romance. Esse romance tocou-me, penso que me terá influenciado para a vida toda. Eu li, por exemplo, também Os Miseráveis de Victor Hugo, numa edição que tinha 10 volumes, numas férias, as chamadas férias de verão, férias que tinham 2 ou 3 meses. Li-o quando tinha 15 anos de idade, encontrei-o numa casa de campo onde estava a passar as férias e li. E Os Miseráveis, independentemente de hoje
em dia não ser, por exemplo, nas universidades considerado um romance tão importante como muitas vezes é o Proust, ou são os romances de Stendhal, ou outros, é um livro bom, é um livro importante, é um livro sobre a Revolução nas ruas de Paris e, portanto, eu posso dizer que um livro bom é aquele que toca uma pessoa, que a pode transformar e que ao longo do tempo mantém uma determinada qualidade. Por outro lado, também pode ser um livro que a instituição literária, a sociedade, a crítica, considere que não é um grande livro, mas pode ser um livro bom que marca uma pessoa. Não vou entrar aqui no relativismo, como professor de literatura defendo as obras que são importantes e que são boas, mas isso também depende do contexto. Uma obra que é boa e é considerada num país como a Guiné-Bissau, num país como a Somália, pode não ter a importância ou estar sintonizado com os padrões estéticos da Inglaterra, da Itália ou do Brasil. Portanto, há um certo relativismo em relação ao que é um livro bom, embora possamos considerar que há obras que, pela sua grandiosidade, pelo trabalho que elas contêm, que nós nos apercebemos que são obras complexas, sofisticadas, serão sempre considerados livros bons, do mesmo modo que há monumentos, como, vamos dizer, por exemplo, a Torre Eiffel, ou o Palácio de Versalhes em Paris, ou o Templo de Taj Mahal, são obras que são intemporais, que têm uma qualidade, um valor e que inspiram as pessoas e que tocam as pessoas de uma maneira que é uma maneira boa, que é uma maneira que impressiona, e nesse sentido podemos dizer que talvez haja um padrão do que é bom, independentemente da etnia, do povo, do grupo, do país, da região, do extrato social de quem o produz, mas por outro lado também podemos dizer que há um livro saído de uma minoria, de uma língua muito minoritária, que tem relativo a questões muito locais, que não corresponde aos padrões que circulam internacionalmente, e pode ser um livro bom, não só para essas pessoas, para esse grupo, como alguém que o leia e que fique completamente tocado por isso. E, por exemplo, eu sou um tipo que sou muito tocado, fui muito tocado por um poema que costumo até ler em público, que é um poema oral, da oralidade, um poema bambara, da região ocidental da África. Tem tanta filosofia, tanta densidade, tanta qualidade estética como qualquer poema ocidental.